prestem muita atenção nesse vídeo. Nós somos contatados por um grupo de estudiosos que estudam já o tema ufologia já há um certo tempo e que me fizeram algumas perguntas que eu venho respondendo em diversos programas. Os programas anteriores, algumas dessas perguntas já foram respondidas. Mas neste programa especificamente, nós vamos fechar esse cerco. Vamos revelar para vocês tudo que se refere a este tema, de acordo com aquilo que os espíritos nos falam, com os contatos que nós já tivemos e principalmente com tudo que se relaciona a isso e o que está acontecendo na realidade no nosso mundo. A resposta é afirmativa, tá? Existem seres que são muito avançados, tá? E que já permeiam aí a nossa civilização, tanto que existem muitos casos de abdução, muitos casos inexplicados de sumiço de pessoas, tá? E que são abduzidos simplesmente, são levados embora, são raptados literalmente. Outros retornam e às vezes ficam com algumas sequelas, tá? Então são seres avançados, são seres de aspecto reptilíneo, draconianos, entendeu? E que pertencem àquilo que nós chamamos de confederação. Existem duas organizações que estão presentes em todo o planeta Terra. Uma é a Federação, que é composta por seres de natureza humanoide. Estes protegem o planeta Terra, evitam catástrofes e agem muito fortemente para manter o equilíbrio do nosso planeta, apesar das mazelas que o ser humano causa para si próprio. Já esses confederados são exatamente o contrário, eles são o contraponto. Eles fizeram contatos com algumas nações, forneceram armamentos, tá? Se posicionaram em lados diferentes para medir os seus próprios armamentos e a capacidade que o ser humano tem de desenvolver esses armamentos. Nós faremos as escolhas no futuro. Quando esses seres fizerem o contato muito claramente conosco, nós vamos fazer a escolha para que lado que nós vamos seguir. Se o planeta Terra vai ser um planeta confederado ou se vai ser um planeta federado. Eu não vou dizer para vocês que exista uma luta, uma guerra, mas digamos que seja uma guerra fria, né? E não vou dizer que nossas cabeças estejam a prêmio, não é exatamente isso. É que é um pouquinho difícil de falar para vocês no que tange a esses tipos de seres. Por quê? Porque são seres diferentes de nós, pensam diferente de nós, não têm a moralidade que nós temos, a maneira de enxergar as coisas da maneira que nós enxergamos, mas eles entendem muito bem o que é o caos universal, o que significa isso, tá? E como que se estabelece a ordem. Então, mas são seres distintos, de natureza distinta, e que têm ideias com relação a outros mundos que eles visitam, que são totalmente diferentes. Alguns seres se encarregam de manter o equilíbrio e atuam fortemente para quebrar a hegemonia dos confederados. Por quê? Porque os confederados fornecem, digamos assim, as armas e os recursos para que uma elite dominante possa estar à testa de tudo o que acontece no nosso planeta. Então, a situação ela é um pouco mais grave do que vocês imaginam, certo? E eu não estou falando de Astacheran, não estou falando de comando interestelar, nem de coisa nenhuma. Eu estou dizendo o que existe. Tive contato com uma nave espacial, um OVNI, quando há muitos anos atrás, eu estava junto com um vendedor e um objeto voador não identificado estava no meio da estrada,
acima da estrada, a uns 10 metros de altura. Ele tinha o tamanho de um caminhão, parecia uma concha, parecia aquela concha da Shell, sabe? E tinha tonalidade alaranjada e estava exatamente imóvel, parado em cima da estrada. Quando eu desacelerei o carro, automaticamente o meu colega, né, o meu vendedor, entrou em pânico. Pânico por quê? Porque era um católico fervoroso e ver aquele objeto abalou as estruturas dele. E era um cara muito grandão também, quase 2 metros de altura, e ver um homem de 2 metros de altura histérico não é uma coisa muito interessante. Isso abalou as estruturas dele, mas não para mim, por quê? Porque a minha família já tinha tido contato, já tinham visto OVNIs, na propriedade do meu avô já tinham visto, os meus sócios na fazenda na Bahia, uma vez foram perseguidos por um OVNI que andou bem perto da picape deles. Então, esses contatos, eles existem e existem mesmo, tá? Uma coisa muito importante que se diga é que o planeta Terra, segundo os espíritos, tem portas para todos os lados. Vocês sabem, num evento que eu acho que eu já mencionei nos programas, quando um avião Cessna saiu das Ilhas Bime, no Atlântico, e foram em direção a Miami, num percurso que demora aproximadamente quase 1 hora, eles foram em 10 minutos. Há relatos desse caso aí. Eu vou tentar encontrar esse caso e vou colocar o link para vocês. Inclusive isso aí acho que apareceu num dos programas do History Channel. E ele fez esse percurso em 10 minutos quando ele percebeu uma nuvem com muita corrente eletromagnética e entrou numa espécie de túnel de minhoca. Então isso aí foi registrado, esse caso, não tem explicação de como que ele fez um percurso que leva 1 hora em 10 minutos. Mas ele simplesmente fez uma curvatura no espaço-tempo, dobrou e deu um salto quântico, pulou para fora e já estava lá na frente. Então é isso que fazem as naves interestelares. Por um acaso, acho que esse portal estava aberto e esse cara no aviãozinho entrou. Talvez sem querer, talvez não, né? Talvez quiseram fazer uma experiência para ver o que aconteceria caso um avião desse esse salto. E não aconteceu nada demais, pelo contrário, só ficou apavorado porque quando ele viu ele estava sobrevoando Miami e pelos instrumentos aquilo era impossível de ter acontecido. Então o que eu quero dizer para vocês é que muitas coisas estranhas existem, tem muitos casos, se vocês começarem a estudar com mais calma. Por exemplo, aquele OVNI que caiu na Sibéria, que falam que é um asteroide e que ninguém diz, pela trajetória que ele teve, é impossível que fosse um asteroide, porque um asteroide não fica fazendo evoluções, tá? Ele vai numa linha reta, né, numa curva descendente até cair na Terra e se estatelar tudo. Então, tem muitas coisas que não são explicadas. E quando eu digo que elas não são explicadas, eu digo que nem mesmo muitos presidentes do país sabem. Não é verdade que, será que o Obama sabia disso? Será que o Trump já está sabendo? Não é verdade, nem sempre eles sabem. As pessoas têm certos preparos para esse tipo de coisa, tá? Para poder manter, para ter um contato com esses tipos de seres. Existe um grande mistério por conta da Lua. Buzz Aldrin, ele falou isso, mas que há coisas muito estranhas que foram vistos. Não se sabe, acho que foi 48 horas de filmes, quando foi feita a primeira missão do homem na Lua, que sumiram. A NASA fez questão de apagar tudo aquilo. E os relatos, inclusive, de luzes e objetos estranhos, né, vistos da cápsula lunar. Sem falar, né, nos antigos astronautas. Agora, não estou querendo dizer com isso que todas as divindades, deuses, espíritos e coisas e tal, sejam exatamente ETs, extraterrestres. Não, eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que houve sim uma influência muito grande desses seres no nosso planeta. Tá? Sempre houve, desde os primórdios, foram responsáveis pela nossa genética. Há muitas coisas que são inexplicadas, como as pirâmides, por exemplo. Tá? Até hoje não tem uma explicação
plausível, a ciência não encontra, mas é lógico que quem estuda tem várias explicações, inclusive bem plausíveis a respeito da sua construção, do que foi feito, para que foi feito, e nós poderemos falar nisso aí em programas vindouros, tá? Me programarei para falar isso para vocês conforme tudo aquilo que me foi passado. Eu diria que sim. Eu diria que é bem possível que você identifique o tipo de ser porque você sente. Quando uma entidade maligna, uma entidade espiritual ou uma pessoa de má índole, de baixa densidade energética se aproxima de você, e se você é uma pessoa de boa índole, você sente a pressão daquela presença que para você é ruim, mas você não explica isso daí. Muitas vezes as pessoas não explicam porque não gostam de alguma outra pessoa. Isso é uma coisa gratuita, mas tem alguma coisa na energia da pessoa que não bate, que não faz bem. E não tem nenhuma explicação. Né? Tem muitos inimigos gratuitos, não se tem uma explicação plausível. Então, óbvio que a gente percebe e sabe, assim como os seres humanos, a gente sabe que pessoas que são boas, que são recheadas de boas intenções, é claro que a gente pode observar quaisquer tipos de entidade, porque é muito importante que se diga também que nem todos os seres extraterrestres estão em nosso campo vibracional. Eles estão ou num universo paralelo, num mundo paralelo, ou eles estão numa outra faixa vibratória, uma oitava acima para os mais elevados, uma oitava abaixo para os menos elevados, né, os mais belicosos, mas ainda assim estão vivendo dentro de um outro plano dimensional. Agora existem aqueles que com certeza transpassam a tudo isso e se manifestam fisicamente. Então isso também existe e são possibilidades como, por exemplo, quando você enxerga um OVNI que de repente ele simplesmente some, não tem muita explicação. Mas ele faz movimentos muito estranhos, né, no céu, faz evoluções que não são normais de uma astronave, dada a velocidade que eles se deslocam de um ponto a outro e que foi verificado exatamente dessa forma. Foi o que minha família viu, inclusive, e foi o que meu sócio viu na fazenda dele, enfim, e outros tantos casos de pessoas que são idôneas e que a gente conhece e que tiveram experiências análogas, tá? Então, quando o ser humano ele conceber o lado espiritual, quando ele começar a entender sobre as energias, né, as capacidades, as potencialidades que existem nisso, nós vamos dar o próximo passo para poder ter um contato mais assíduo com esses seres. Até lá, enquanto a estupidez humana reinar, né, com relação à própria humanidade e consigo mesmo e com tudo que nos rodeia, e as religiões forem uma fábrica de ignorância, nós continuaremos na mesma situação que nós estamos. Então eu acho que isso pode levar algum tempo. Mas acredito que as pessoas estão se esforçando. Tenho visto hoje, ultimamente, muitas publicações a respeito e para mudar esses paradigmas. Cedo ou tarde, algum desses grupos irão embora e só ficarão um deles. Né? Eles não vão querer uma guerra, né? Uma guerra de natureza, vai saber a dimensão de uma guerra que uns seres desses podem propagar. Mas quem vai escolher isso são os seres humanos. Isso dia mais, dia menos, isto irá acontecer. Em pequenos grupos, médios grupos, grandes grupos, tá? Mas não por pessoas deslumbradas, por pessoas que têm conhecimento, que estudam, que praticam e que têm vivência espiritual, têm compreensão das coisas e têm entendimento sobre esses mistérios. Tá? Então, o grande problema sempre será a ignorância, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas eu acredito que com isso eu tenha dado um pente fino sobre tudo isso daí. Por favor, deixem comentários, contem as suas histórias de contatos que vocês tenham tido aí do primeiro grau, segundo, terceiro grau. Contem suas histórias, o que aconteceu com vocês, comentem,
Contem, olha, eu já vi um UFO, já vi um OVNI em tal lugar, já vi uma situação assim. Contem, que nós queremos saber da sua história e quem sabe até a gente possa fazer um bate-papo com vocês aí e gravar um programa, né, sobre as suas experiências. Então, comentem aí, que a gente está esperando seus comentários. E se vocês gostarem, por favor, já sabem, dê o like, tá? Assinem o nosso canal, compartilhem o vídeo e acione a sinetinha para recebimento de novas publicações, novos programas, tá? Quero contar com vocês. Nosso canal precisa crescer, estamos crescendo, estamos caminhando muito rápido aí, né, para atingir as nossas metas. E quando a gente atingir as nossas metas, nós dobramos a nossa meta. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.